Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para as nossas reflexões matinais e vamos através da prece iniciar o nosso trabalho, agradecendo a Deus pela oportunidade, que possamos ter muita paz e harmonia nesse momento e que possamos, através dessas reflexões, levarmos um pouquinho mais para a nossa vida de coisas boas, de coisas que nos fazem nos aproximar do Pai. Que tenhamos muita paz e harmonia. Hoje, novamente, meus irmãos, eu vou continuar falando sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos falar hoje sobre sexo nos espíritos. Vocês já pensaram isso? Será que como é que funciona o sexo nos espíritos? Os irmãos, será que já pensaram sobre isso? Nós falamos tanto em sexualidade, nós falamos sexo masculino, sexo feminino, a necessidade dos sexos para a procriação, o homem, a função do homem, a função lá da mulher, não só na procriação, mas a função de cada um para a criação de seus filhos, né, daqueles que a eles foram confiados. E Kardec, lá na parte 2 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4, nesse subitem sexo nos espíritos, perguntou: tem sexo os espíritos? Uma pergunta que muitos de nós talvez tenhamos. O espírito, quando desencarnado, ele tem sexo? Olha só, né? Olha a resposta: não como o entendeis. Não como nós entendemos o sexo. O Livro dos Espíritos nos mostra também, tem uma pergunta que eu não recordo o número, que eu não sou de guardar número, né, que diz que muitas coisas nós não temos a capacidade de entendimento, por isso que não é trazida a nós ainda essas respostas, porque nós não temos essa capacidade de entendimento. Então, repetindo a resposta: não como entendeis, pois que os sexos depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Nós usamos muito a palavra sexo, né, para definir o homem e a mulher, no caso, na sua composição de matéria, né, como a nossa matéria é composta, né, eu, corpo homem, né, do sexo masculino e mulher. Mas aqui está falando no sexo no sentido profundo, no sentido mesmo, não do sexo, do ato sexual, que muitas vezes a gente acha que o sexo é apenas o ato sexual, né? Então vocês vejam que o espírito não tem esse sentimento que nós encarnados temos ainda, da nossa pequenez ainda, da nossa inferioridade, que ainda nós temos muito essa parte do animal ainda nós temos com relação ao sexo. Na pergunta 201, Kardec perguntou: em uma nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Vocês já pensaram nisso, se na próxima encarnação você que é homem pode vir encarnado mulher? Você gostaria disso? Aquela amiga que está, a irmã que está nos assistindo, já pensou que na próxima encarnação poderá vir homem e gostaria de encarnar como homem? E por que gostaria de encarnar no outro sexo aqueles que gostariam? Já imaginaram o porquê disso? Muitas pessoas eu já ouvi dizer: não, porque eu quero ser homem, porque o homem não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, não precisa lavar roupa, não precisa não sei o quê. Né? Tem homens que dizem: tá bom assim, porque eu tenho meus amigos, não sei o quê, pé. Pessoal, não é esse o sentido que nós devemos dar para a sexualidade na nossa encarnação. A resposta dos espíritos nos diz assim: dê certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, os espíritos que animam a mulher hoje pode ter sido um homem em outra encarnação, assim como eu, homem, hoje posso ter sido mulher em outra encarnação, né?
Então vocês vejam, olha a importância disso. Olha a importância dessa troca de corpo material para que nós possamos progredir. A pergunta de 202, Kardec perguntou: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Quando nós estamos na espiritualidade errante, para aqueles irmãos que não sabem, é quando essa palavra Kardec traz, quando nós estamos desencarnados, nós estamos na erraticidade, nós estamos no plano espiritual. Quer dizer que nós estamos no plano espiritual, nós estamos errados, não é do verbo errar, tá? Então, assim, quando nós estamos no plano espiritual, o que nós preferimos como espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Essa é a pergunta. E a resposta, olhem só, meus irmãos, pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. A escolha do sexo material, da carne, vai depender das provas que nós temos que passar. Eu costumo dizer que Jesus nos disse amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós homens quisermos ter o amor verdadeiro, que no meu modo de ver, o que o Chico pensa, o verdadeiro amor é de uma mãe pelo um filho. O verdadeiro amor é de uma mãe que tem essa possibilidade de gerar durante um período de 9 meses, gerar um ser dentro de si, trazer ao mundo um novo espírito encarnado, permitir que use o seu corpo, use o seu sangue, alimente essa criança durante 9 meses e continue alimentando, continue dando condições para que ela possa ter uma encarnação verdadeiramente boa. Esta é a função da mãe. A função do pai também, é óbvio, mas a mãe tem um amor que não existe igual. O amor de mãe não existe igual, desculpa, não existe nada igual a um amor de mãe. Então, nós precisamos, nós homens hoje, como homens hoje, precisamos encarnar como mulher para aprendermos a termos esse amor, para que possamos realmente, se quisermos, sermos seres realmente puros um dia, nós temos a necessidade, de acordo com as nossas provas, as provas que nós temos que passar, nós temos que estar tanto como masculino como feminino nas nossas encarnações. Gostaria que os irmãos pensassem bastante sobre isso, pensassem bastante sobre o sexo nosso encarnado e o sexo que a doutrina espírita nos traz, nós como espíritos que deveríamos pensar como espíritos, para que nós possamos dessa maneira, nós temos a real dimensão da importância do sexo em cada um de nós encarnado neste momento. Agradeço mais uma vez a oportunidade, vamos agradecer a Deus por mais essa conversa que nós tivemos, esse bate-papo onde nós tentamos trazer através das redes sociais, já que estamos afastados fisicamente em função dos problemas que o nosso planeta passa, e para que nós possamos preservar a nossa reencarnação, assim como de cada um dos irmãos, aqueles que convivem com nós, que nós temos essa convivência maravilhosa, que é a convivência para que nós possamos evoluir, crescer, aprender, ensinar. Nós temos a necessidade nesse momento de usarmos as redes sociais para as nossas reflexões, para os nossos estudos, para as nossas conversas. E assim agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade, agradecemos à equipe espiritual do Centro Espírita Dom Feliciano, que nos acompanha, que nos ampara, e que tenhamos muita paz, muita harmonia, muita luz, muito amor em nossos corações. Que assim seja.